Um dos desenhos mais famosos dos anos 80, He-Man, retorna após 40 anos de seu desenvolvimento, agora dirigido por Kevin Smith, produzido pela Netflix e desenvolvido pela mesma empresa que criou a animação Castlevania. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Elvio e você está no Central Pop. Vamos realizar nosso primeiro vídeo de análise no canal. O escolhido foi esse incrível desenho dos anos 80, que em breve terá uma continuação pela Netflix. Antes de iniciar, se você cansou de assistir seu streamer preferido pelo computador ou celular e não tem uma Smart TV, eu indico aqui Roku, um dos aparelhos que transforma a sua TV em Smart TV. O preço dele costuma ser bem acessível, ele é muito simples, tá? Pequenininho, fácil de instalar. Vou deixar o link dele aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. Agora vamos continuar. He-Man sempre foi um dos desenhos mais famosos do mundo, tanto em seu lançamento na década de 80, quanto hoje em dia, com inúmeros memes, referências, games, quadrinhos e outras adaptações. Agora, em 2021, retorna aos holofotes da cultura pop, graças ao diretor Kevin Smith, que prometeu uma fidelidade nunca antes vista e também alegando ser uma continuidade direta da história original. Sendo assim, vamos a uma contextualização e análise do trailer para tentar entender o que esperar dessa nova história. O diretor Kevin Smith é um dos poucos diretores na atualidade que se declara realmente nerd, e em alguns de seus trabalhos mais conhecidos estão Jay e Silent Bob, Dogma, Seita Mortal, entre outros. E também já foi roteirista de quadrinhos como, por exemplo, Demolidor na Marvel e Lanterna Verde na DC Comics. A produtora. É fato que a Netflix é uma das maiores empresas de streaming da atualidade. Mesmo que seu catálogo não seja repleto de obras que agradem todos os fãs, principalmente quando fazem adaptações, Death Note que o diga, mas atualmente ela tem investido pesado nas animações, tendo uma boa aceitação. O estúdio que desenvolveu a animação se chama Powerhouse Animations. Apesar dos traços com estilo oriental e uma animação fluida, trata-se de um estúdio americano, fundado em 2001 e tendo em seu currículo outras obras em parceria com a Netflix, entre elas Seis Manos, Sangue de Zeus e Castlevania, sendo este último seu trabalho mais recente e de maior qualidade. Para quem não sabe, He-Man primeiramente apareceu como brinquedo, não possuindo uma obra para se basear. Curiosidade, em 1976, o CEO da Mattel, Ray Wagner, recusou um acordo para produzir uma linha de action figures dos filmes de Star Wars de George Lucas, por achar que o filme não faria sucesso. Mas após ver o erro, em vista do sucesso comercial dos filmes de George Lucas, a Mattel ficou sem uma linha de brinquedos capaz de competir. Foi então que decidiram criar He-Man, uma linha de personagens bem diferentes, com uma pegada mais próxima de Conan o Bárbaro, com referências nos Vikings e uma mistura de fantasia medieval e ficção científica. Mas foi graças ao designer de Roger Stewart, que trabalhou na Mattel entre 1970 a 1980, que He-Man ganhou um conceito visual que conhecemos e a história que pode ser acompanhada em seu livro Mastering the Universe. Vou deixar o link na descrição caso alguém deseje conhecer mais. Uma pequena observação: aqui no Brasil, tanto o nome do desenho quanto muitos personagens foram alterados, ficando conhecido popularmente somente como He-Man. No entanto, o nome original é Masters of the Universe, ou na tradução, Mestres do Universo. Nome esse que foi reutilizado na versão que será lançada pela Netflix. Outra curiosidade: para que as crianças pudessem entender os personagens e suas motivações, era comum a venda de pequenos quadrinhos junto a cada brinquedo, para que assim todos os brinquedos pudessem formar uma única história. Era comum também, no verso das embalagens, contivessem pequenas descrições dos personagens ou dos equipamentos conjuntamente com alguma arte que induzia a criança
como brincar com o produto. Isso se manteve mesmo após o desenvolvimento da animação chegar às TVs. Já já vocês vão entender por que dessas informações serem tão relevantes. Vamos começar nossa análise pela fala do diretor, que na época disse que o desenho será uma continuação direta dos acontecimentos da série clássica. Sendo assim, o que podemos levar em consideração? He-Man teve animação original nos anos 80, um filme com o ator Dolph Lundgren em 1987, que muita gente prefere esquecer que exista. Possui uma versão intitulada As Novas Aventuras de He-Man em 1990, contando a história do herói viajando para o futuro, e uma versão chamada He-Man e os Mestres do Universo de 2002, que tentou explicar as origens de alguns personagens, incluindo Esqueleto. E teve inúmeros quadrinhos que foram publicados pela Marvel, pela Image Comics e mais recentemente pela DC Comics, essa última rendendo até alguns crossovers com personagens mais famosos da editora. Por conta disso, podemos firmemente acreditar que o material básico para essa continuação não irá considerar as animações de 1990, poderá adaptar alguns conceitos da animação de 2002 e utilizar algum material dos quadrinhos e ignorar com certeza o filme de 1987. E levará em conta também os brinquedos como parte da história. Uma nota esclarecedora caso alguém pergunte quanto a She-Ra. Sim, a She-Ra é parte do material canônico da obra original, mas apesar de She-Ra já ter uma animação pela Netflix, a sua abordagem foi voltada para o público diferente. Não que isso seja ruim, pois apesar de um traço mais infantil, conseguiu modernizar o designer, fechando alguns buracos no roteiro e tocar em temas muito importantes como preconceito, aceitação, entre outros. Justamente por esse motivo, essa versão da She-Ra pode ser entendida como uma espécie de multiverso. Inclusive, seus brinquedos são mais próximos de bonecas do que figuras de ação. Sendo assim, temos três possibilidades, ou melhor, três teorias. A primeira é que She-Ra será guardada para temporadas futuras, a depender do sucesso dessa série. A segunda teoria é que a Teela ocupará o papel que era da She-Ra, coisa que pessoalmente eu não acredito. E a terceira é que eles vão optar por não referenciar a She-Ra, deixando assim os dois universos separados, coisa que pode ser bem mais fácil que ocorra. Mas de volta ao He-Man. Já temos uma ideia de quais obras o diretor pode utilizar e quais não. Mas vou reforçar aqui que o material mais importante que será utilizado são os próprios brinquedos. Vamos à análise do trailer. A partir desse momento, existem algumas especulações que podem ou não ser spoilers da trama. Sendo assim, estejam avisados. Irei retirar algumas imagens da ordem para exemplificar melhor. O trailer já começa com a visão do castelo de Grayskull. Aqui podemos notar os detalhes do original foram preservados, inclusive o símbolo na porta. Caso não se lembrem, o desejo do esqueleto não era dominar o mundo, e sim possuir o poder que está no castelo. Poder esse que nunca ficou claro o que seria. Aqui temos nosso primeiro possível spoiler. Na história contada nos brinquedos e nos quadrinhos, a espada do He-Man é a chave para acessar o castelo, tanto que temos imagens disso. Algumas versões citam que a espada do esqueleto e a do He-Man são partes de uma mesma espada. E nas versões da história da She-Ra, a espada dela que é parte da espada do poder. E independentemente de qual abordagem vão utilizar, é fato que os brinquedos já utilizavam o conceito da espada ser a chave para acessar o castelo. Curiosidade: a espada do He-Man nunca foi utilizada em combate contra um inimigo durante a série animada, nem uma única vez. Nossa cena seguinte temos o esqueleto. Aqui vemos uma melhoria no design, podendo notar que a paleta de cores, assim como os detalhes, estão todos mantidos. Curiosidade: na animação de 2002, conta que o esqueleto é tio do He-Man, mas isso nunca foi abordado na série original, nem nos brinquedos ou quadrinhos. Sendo assim, a chance dessa informação não ser utilizada é grande. Outra observação no trailer: aparece o esqueleto envolto em fumaça e um brilho verde. Isso indica que pode ser uma transformação do esqueleto, pois já foi divulgado pela Mattel a nova série de brinquedos e um deles é o Skelegod, ou Deus Esqueleto, ou pode ser o Scarecrow, um personagem invocado pelo esqueleto, mas que só é conhecido nos quadrinhos e pelos brinquedos,
pois faz parte de uma das últimas linhas lançadas. Por isso, acredito que nessa cena tenha mais chance de ser o esqueleto mesmo. Notem que o brinquedo tem em suas peças uma magia verde e segurando a espada de Grayskull em outra. E também possui um elemento importante que é a imagem em seu peito, uma espécie de H, muito similar ao que está no novo He-Man. Isso é um dos indicadores que podem remeter que nessa primeira temporada He-Man será derrotado e o castelo de Grayskull será tomado pelo esqueleto. Se alguém estiver pensando, nossa, de onde você tirou essa ideia? Estou me pautando nas referências presentes nos brinquedos. Mesmo antes do desenho animado, as caixas dos brinquedos já contavam essa história. Vejam as imagens contendo o esqueleto já dentro do castelo, com os heróis aparentemente lutando para retomar o poder. Nossa próxima imagem já inicia com a pata mecânica. Essa imagem trata-se de Straddle, ou Straddle, o cavalo robô que apareceu no episódio Origem da Feiticeira na série clássica. No final do episódio, ele se torna consciente e é libertado no deserto. E olhem só, aparentemente ele está em um deserto nessa outra cena. Em seguida, somos apresentados a uma cena de Duncan, ou mais conhecido como Mentor, e sua vestimenta clássica de soldado, e também Trapjaw, ou conhecido aqui no Brasil por Mandíbula. Todos os dois com melhorias gráficas, mas mantendo seus detalhes originais. Em seguida, temos a aparição da feiticeira, contendo algumas pequenas mudanças no seu visual, mas de forma geral o conceito inicial foi mantido. Sua roupa clássica era uma espécie de maiô e agora lembra mais um vestido com duas grandes aberturas. Nota-se também uma sutil envelhecida na personagem, coisa que não era percebida nos traços da série oitentista. Curiosidade: em virtude do tempo para se produzir os desenhos e brinquedos, muitos personagens utilizavam a mesma forma ou designer, tendo somente mudanças na cor de cabelo e roupas. Assim, as produtoras poupavam tempo e dinheiro nas produções. Por isso, não era muito evidente a diferença de idades e expressões dos personagens. E por conta disso também, vamos ao representante mais evidente dessa técnica, o próprio He-Man. Na série clássica, tirando o fato dele ficar moreno e de sunguinha, após a transformação, tanto o Príncipe Adam quanto o He-Man tinham a mesma aparência. Aparentemente, a nova animação vai beber um pouco da fonte da animação de 2002, que optou por uma diferenciação de biotipos entre o Príncipe Adam e o He-Man. Em virtude dessa animação ser produzida por um estúdio que possui uma pegada estilo tradicional japonês, podemos ver inclusive algumas referências à nova transformação do He-Man, que lembram animes como Sailor Moon. Mesmo que essa comparação a princípio pareça forçada, vou mostrar as duas transformações e depois vocês deixem suas percepções nos comentários. Agora vamos para algumas aparições rápidas. Podemos ver no trailer o veículo Land Shark, ou Tubarok aqui no Brasil. E também, saltando do veículo, um personagem que possivelmente será Clayful, também conhecido como Multigarras. Mais uma vez a animação mostrando que respeitará o designer original das animações dos anos 80 e os brinquedos, e dará muita inclusão a elementos e personagens menos conhecidos. Temos uma breve visão do personagem Fisto, à direita de Teela, personagem que é muito relacionado à origem da feiticeira. Existe inclusive algumas teorias que ele seja o amor da feiticeira e pai biológico de Teela. Do lado esquerdo, temos o personagem Clamp Champ. Ele não chegou a aparecer nas animações clássicas, mas sim nos quadrinhos e em uma das últimas linhas de brinquedo lançada. Mais uma vez, indicando a possível história dessa nova animação está focada na história contada nos brinquedos. Clamp Champ, segundo sua descrição, possui, além de força, vários sentidos ampliados, principalmente a visão e a audição. Trata-se de um dos guardas reais do Palácio de Eterno. Curiosidade: Clamp Champ é o único personagem negro na linha de brinquedos original. Outra curiosidade é que em uma das cenas em que ele aparece segurando ao que parece ser um dos robôs voadores conhecido por Hover Robots, lembra que eu falei que a She-Ra pode vir a aparecer futuramente? Existe uma teoria de que esses robôs são originalmente um projeto da Horda, antecessores ao Horda Troopers, deixando assim
um indício de uma possível conexão entre Hordak e, portanto, She-Ra. Agora, ainda vemos rapidamente no trailer os personagens Triclops montando em seu Jet Lag, que são aquelas espécies de jet skis voadores, podendo notar apenas uma melhoria estética no visual, e o designer original se mantém. Temos uma breve visão das tropas do esqueleto e vários veículos chamados Rotons, todos da linha Classics de brinquedos. Temos uma imagem do Mentor disparando mísseis, isso também vem de uma das coleções de brinquedo, onde o personagem tinha esse tipo de disparador. Temos a aparição do Aquático e seus seguidores, com quase nenhuma mudança em seu design. Vemos também um pequeno frame de Roboto, outro personagem que foi modernizado, mas mantendo suas características principais. E vemos uma cena de He-Man segurando uma bola de pedra, pertencente ao braço de um veículo chamado Baixasaurus, outra possível indicação de que se trata de uma tomada do castelo pelos vilões, uma vez que quem está no comando é o Fera, e essa máquina, a princípio, pertence aos mocinhos, onde é comum vermos na embalagem da caixa o He-Man pilotando o veículo. Vemos agora alguns detalhes do cenário do castelo de Grayskull, mostrando o quanto a produção dessa animação está empenhada em trazer o universo dos brinquedos como referência. Podemos notar ao lado da feiticeira uma flâmula que é exatamente a mesma presente dentro do castelo de brinquedo. E vemos também o trono de Grayskull, e atrás dele vemos ossos e uma espinha dorsal, sendo que esse é um detalhe pouco conhecido, porque a menos que você tenha visto o brinquedo fora da caixa, muito provavelmente a maioria nunca percebeu. Esse detalhe se apresenta ao lado de fora do prédio em algumas versões. Temos a aparição de Orko, mais conhecido aqui por Corpo. Claramente sofreu uma boa repaginada em seu visual e poderes, provavelmente em virtude da história ser mais séria que a clássica e se adequando mais ao contexto, mas ainda assim nenhuma mudança a ponto de não ser identificado pelos saudosistas, sendo que seu visual ficou mais próximo da versão de 2002. Se notarem a cena que ele gera uma barreira contra a magia verde, temos ao fundo Attila e também a Maligna. No caso da Maligna e Attila, temos uma melhoria gráfica em seus designers, onde mantiveram a sensualidade, mas agora possuem um físico mais avantajado e uma roupa diferente dos maiorzinhos clássicos, de maneira similar às Amazonas dos filmes Liga da Justiça e Mulher Maravilha. Agora, por que deixei as duas por último? Como acabei de mostrar, aparentemente Maligna vai trair o esqueleto ou ser traída por ele, passando assim para o lado dos mocinhos. Um dos indícios disso foi a arte promocional que saiu antes do trailer, mostrando que pode ser uma aliança temporária ou permanente, ainda não temos como saber. No trailer brasileiro, termina com a apresentação do título Mestres do Universo e o subtítulo Salvando Eternia, o que não indica nada demais. Mas já no trailer americano, vemos o subtítulo Master of Universe Revelations. Mas que revelação seria essa? Agora vamos entrar na área da especulação. De todos os personagens principais que nunca tiveram seus históricos bem trabalhados, foram Attila e Maligna. No caso da Maligna, mais de uma vez ela mostrou que não é essencialmente má, não sabendo suas reais motivações para estar trabalhando ao lado do esqueleto. Na nova série de brinquedos, ela aparece sem o elmo, mostrando ter cabelos brancos. Isso já foi mostrado em um episódio da série clássica, onde ela teve que se aliar a Attila, fato esse que deve ocorrer novamente. Quanto a Attila, sabemos que a personagem teve sua origem alterada algumas vezes e inicialmente teve sua história contada nas mini-comics, que eram os quadrinhos que acompanhavam os brinquedos da década de 80, e nessa versão ela era uma deusa de pele verde, e nas mesmas mini-comics Attila depois foi clonada pelo esqueleto. Já pelo desenho clássico, ela é filha da feiticeira e foi deixada aos cuidados de Mentor, que a criou como pai. O pai biológico, no entanto, nunca foi apresentado, mas o desenho de 2002 insinuou que Fisto pode ser o pai verdadeiro. Caso utilizem essa referência, daria mais peso ao motivo de Fisto estar de volta
uma vez que aparece no trailer e ele pode ter alguma relevância. Outra coisa é que na mesma série de brinquedos em que Clamp Champ foi apresentado, apareceu uma versão da Teela com outra vestimenta, uma vestimenta de cobra que nunca apareceu em nenhuma das séries animadas, mas que tem explicação nos quadrinhos da DC, onde ela assume o manto da feiticeira e passa a usar as vestimentas de serpente, similar à utilizada na origem das minicomics. Essa pode ser a verdadeira revelação, ou seja, mostrar o poder oculto da filha da feiticeira, talvez assumindo o papel da guardiã do castelo de forma similar aos quadrinhos. Ou uma segunda teoria, que já acho menos possível de acontecer, mas já que no brinquedo ela usa uma roupa de cobra, qual o único local no desenho existe alguma referência à cobra? Pois é, quem sabe ela pode passar para o lado do mal. Ou, assim como em Guerra nas Estrelas, iremos presenciar a revelação de que o vilão possa ser seu pai biológico. Seria até interessante. Sei que é uma teoria bem viajada, mas até que faz sentido em virtude das evidências. Com isso, chegamos ao final. Ainda temos muitas teorias que podem vir após a estreia da animação. Gostaria principalmente de agradecer ao canal Figuraças, que me permitiu utilizar trechos de seus vídeos, e pedir que quem goste de action figures sigam eles, pois são um canal de muita qualidade. Vou deixar o link deles aqui na descrição também, assim como o link de alguns dos brinquedos e livros citados nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!